Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O cancelamento da aula de Educação Física em uma UNEI aqui de Campo Grande quase se transformou em uma tragédia. Foi preciso a intervenção de policiais para controlar o grupo de menores infratores. Na manhã desta quinta-feira, agentes do Garras e da Roca foram acionados para conter um princípio de rebelião na Unidade Educacional de Internação UNEI Dom Bosco, onde cerca de 30 jovens da ala A queimaram colchões e tentaram abrir os cadeados das celas. Eles estavam na sala de aula e, como faltou professores, foram encaminhados ao alojamento para esperar o almoço. Só que, nesse meio tempo, eles reivindicaram a ida para a quadra. Hoje não é dia de quadra, é amanhã, e eles tentaram forçar. Então, na entrada, já começaram a bater grade, tentar arrebentar cadeado e tocaram fogo em colchão, ameaçando a funcionário da unidade. Tudo. Com alas recém-reformadas, a UNEI Dom Bosco comporta hoje 72 adolescentes, e esta é a segunda tentativa de rebelião em menos de 4 meses. E a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje 2 homens envolvidos no homicídio de Davi Custódio Fonseca Pereira, de 19 anos. O crime ocorreu em julho deste ano na BR-262, próximo à saída para Três Lagoas, aqui em Campo Grande. Davi foi morto porque recusou um cigarro para um dos acusados. De acordo com o delegado Devair Aparecido Francisco, os 2 envolvidos não confessaram o crime, mas foram reconhecidos por 4 testemunhas. James Jean Lucas Martins, de 19 anos, apontado pela Polícia Civil como autor das facadas, foi preso no dia 11 de setembro, quando foi abordado pela Polícia Militar e estava em uma motocicleta furtada. O outro envolvido, Jonas Oliveira Rezende, de 18 anos, foi preso na terça-feira, quando estava em casa. Ele possui registro de ocorrência por furto quando menor de idade. Eles foram reconhecidos pelos 2 amigos do rapaz morto e também por testemunhas que passaram pelo local. O deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul, esteve em nosso estúdio na tarde de hoje e concedeu uma entrevista exclusiva à nossa jornalista aqui do site Eucilene Rosbach. O tema foi a aprovação do projeto de lei que autoriza a criação de free shops em cidades de fronteira. Na última terça-feira, o plenário aprovou o projeto de lei número 6316/09, que permite a instalação de free shops, ou seja, lojas francas em cidades gêmeas de municípios estrangeiros na faixa de fronteira, e que os centros urbanos sejam quase unificados, como, por exemplo, Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Um dos parlamentares que votou a favor dessa lei, que poderá mudar o atual cenário do comércio nestas cidades, é o deputado federal por Mato Grosso do Sul, Luiz Henrique Mandetta, que irá esclarecer agora detalhes sobre as lojas francas. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Muito bonito, muito bom estar aqui no RBV News. Muito obrigada. Deputado, os produtos isentos de impostos, só para entender, eles serão produtos estrangeiros ou brasileiros nessas lojas? Ambos, como toda loja de zona franca. Essa legislação, ela autoriza principalmente nos aeroportos, em navios que estão na costa brasileira, onde você tem uma legislação específica. As cidades gêmeas, cidades limítrofes, como foi dado o exemplo, Pedro Juan e Ponta Porã, Bela Vista do Paraguai, Bela Vista Brasil, Corumbá e Porto Quirraro, o comércio no lado do brasileiro, ele tem uma concorrência quase impossível para superar, porque a carga tributária no Brasil chega a 41%, né, do total. Os produtos importados são considerados supérfluos e chegam a ter 180%, 200% de sobretaxa, o que esvazia completamente o interesse nessas cidades. E como a carga tributária em países como o Paraguai, que é o principal nosso de fronteira, é menor, todo o comércio se instala do lado paraguaio. Nós fizemos um estudo no ano passado estimado, o valor estimado, os brasileiros deixaram quase R$1 bilhão nessa fronteira Mato Grosso do Sul-Paraguai em dinheiro nacional que foi para o exterior. Então esse projeto ele visa dar pelo menos um espaço nessas cidades onde você tem a isenção tributária e aí os comércios de ambos os países vão ter condições, pelo menos nesses pontos de igualdade,
para concorrerem na prestação de serviço, nas linhas de crédito, no atendimento, e assim como os paraguaios poderão vir até o Brasil também, que encontrarão uma diferença menor e irão competir pelo atendimento, pela segurança, enfim, em condições de igualdade. Ou seja, um modo de estimular o comércio, já que levando-se em conta que as cidades brasileiras que fazem fronteira, como por exemplo mesmo Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, o comércio é quase inexistente. As pessoas atravessam a fronteira para fazer as compras. E principalmente quando você tem o câmbio desfavorável, né? Além deles competirem na questão tributária, eles ainda estão à mercê da questão do câmbio. Então o planejamento de estoque, de compra, para você poder fazer frente à concorrência, no caso brasileiro é muito mais complexo, porque o câmbio aqui é flutuante, o câmbio é livre, então você oscila muito, e lá no lado do Paraguai, principalmente esse câmbio turista, muitas vezes você olha aqui no Brasil e fala lá, o dólar está 1,80, quando você vai fazer a compra lá, eles falam, não, aqui está 2. Eles estabelecem de uma maneira informal. E isso tudo vai dar uma melhorada, porque eu acho que o estabelecimento do crédito, dos valores para o lado do Brasil, como é mais estável, os bancos, enfim, o dinheiro de plástico, como a gente chama, né, o cartão é hoje o principal meio de pagamento, então essas taxas, elas são todas as taxas oficiais. Quer dizer, você vai também melhorar o profissionalismo também do lado do Paraguai. É para ambos os países. Ainda não ficou, porque quando esta lei foi votada no Senado, eles tentaram chegar em detalhes da operação. Como esses detalhes são muito complexos, por exemplo, tinha lá na lei aprovada no Senado que não poderia haver numa determinada distância de uma cidade para outra. Aí, por exemplo, se autorizasse Ponta Porã, Bela Vista não poderia ser. Então, na Câmara isso foi retirado e agora passa a ser da Receita Federal, que vai fazer conforme ela faz nos aeroportos internacionais. Estabelece-se uma área, estabelece-se um determinado número de empresas que se habilitam para, não pode ser vendido para pessoa jurídica, é somente para pessoa física, ou seja, não é para um atacadista chegar lá, abastecer tudo e trazer para cá. Também vai ter o limite de compra, igual existem nos free shops, hoje em torno de $500, mas isso muda de acordo com a solicitação. E agora nós vamos para essa fase, que é a fase de construir com a Receita a chamada norma infralegal, que está abaixo do que foi expresso na lei. A lei, ela autoriza que as cidades fronteiras gêmeas possam ter zonas francas para comércio, free shops, e que isso vai gerar muito emprego, isto vai melhorar o comércio local dessas cidades, porque acaba que você gera mais emprego, você gera mais trânsito de mercadoria, você gera uma série, as pessoas têm que abastecer o carro, as pessoas têm que dormir no hotel, enfim, você oxigena essas cidades, o empresariado pode se preparar melhor, competir em condições de mais igualdade, e nós acreditamos que isso pode ser uma redenção para algumas dessas cidades cujo comércio sofre muito com essa concorrência. Vejo Bela Vista, Corumbá, Ponta Porã como as principais cidades envolvidas nessa possível abertura de free shops nas cidades brasileiras. O senhor votou a favor, né, participou de todo esse processo que beneficiará bastante Mato Grosso do Sul. Outros parlamentares aqui do estado também participaram dessa aprovação, deputado? Participaram, estavam lá ontem o deputado Geraldo Rezende, estava o deputado Fábio Tradi, o deputado Reinaldo Zambuja, estava o deputado Giroto, o deputado Vander, Bife, enfim, a bancada de Mato Grosso do Sul toda votou favorável. Eu me envolvi um pouco mais porque o partido ao qual eu pertenço, a maior parte da bancada desse meu partido, ela é uma bancada do Nordeste, do Sudeste, né? Nós somos poucos das áreas de fronteira, que foi o que motivou que nós colocássemos. Então, no meu partido, foi mais eu e um deputado do Rio Grande do Sul que nos movimentamos muito. Mas tenho certeza que também na bancada dos outros partidos, a bancada de Mato Grosso do Sul votou unida. O projeto é muito bom para o nosso estado, né? Você consegue trazer condições de igualdade.
do ponto de vista de arrecadação, não dentro da Zona Franca, você não tem arrecadação maior de impostos, já que o espírito dela é exatamente você ter uma carga tributária muito reduzida. Mas na geração de emprego, no consumo, nos ganhos indiretos, eu acredito que a gente sai na frente. Eu acho que o empresariado brasileiro tem uma boa condição de competir. Eu vejo que você poderá trabalhar melhor a questão da segurança dentro do Brasil, você poderá trabalhar melhor a hotelaria brasileira, que isso não está dentro da Zona Franca, mas ela se instala a partir do momento que você tem. Aqui em Ponta Porã nós estamos vendo hoje, exatamente na avenida do lado de lá, já tem uma grande casa comercial, do lado dela sendo construídos mais 2 shoppings para que os brasileiros atravessem e comprem. E isto vai dar condição da gente fazer pelo menos um do lado de cá, né? E aí o consumidor se beneficia, porque você tem vantagens de comprar em real e você tem vantagens de comprar em dólar, você pode escolher, aqui você tem mais produtos, ali você tem um pouco menos, mas os que você tem aqui você tem algumas coisas com valor melhor, a qualidade do produto brasileiro, da indústria brasileira é muito boa. Muitas vezes a gente vê muita coisa fabricada na China, na Coreia e acaba comprando simplesmente pelo preço, mas não tem garantia, né? Você adquirindo no Brasil, você tem todo aquele do Código de Defesa do Consumidor do seu lado, isso vai forçar com que esses países tenham que melhorar toda essa condição de garantia. Eu vejo um cenário muito interessante para as nossas cidades. E quais são esses impostos, esses tributos que serão reduzidos, que serão abatidos? Por exemplo, ICMS, IPI, quais serão os tributos? Aí ele cai dentro da legislação de free shop. A cascata tributária brasileira ela é muito grande, existem muitos tributos. E que na hora que você cai dentro dessa cascata tributária, ele tem lá uma legislação própria. Mas para te dar um exemplo, para que a coisa não se perca, por exemplo, uma garrafa de uísque comprada no Brasil, do mesmo ano e da mesma marca, ela custa R$200. Uma garrafa de uísque do mesmo ano e mesma marca, numa free shop, ela custa R$80. E lá dentro do Paraguai, por exemplo, ela custa R$70. Então, hoje, de 70 para 200, o consumidor que está ali próximo compra por 70 porque ele vê uma vantagem. Mas uma diferença de R$10, ele pensa 2 vezes. Aqui eu compro legalizado, aqui eu sei a procedência, aqui eu sei tudo, aqui a procedência pode ser duvidosa. Então, eu vejo assim pelo menos uma concorrência de igual para igual. Não mais esse degrau, né, que dá uma diferença, às vezes, no preço final do produto de 100%. Eu acho que é uma boa notícia para Mato Grosso do Sul. Tá certo, o assunto é bem interessante. Nós acabamos de conversar com o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que nos esclareceu mais sobre a lei dos free shops, que foi aprovada agora na última terça-feira. Deputado, muito obrigada pela sua participação na nossa entrevista. Na verdade, ela foi aprovada última quarta-feira. Quarta-feira, então, foi ontem, corrigindo. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Um abraço a toda a fronteira de Mato Grosso do Sul que pode comemorar. Obrigada. E no próximo bloco você vai conferir os principais fatos do mundo. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel.
A sexta-feira promete ser de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, diferente de hoje, que teve tempo parcialmente nublado durante o período da manhã. A chuva deve atingir Campo Grande durante todo o dia. Confira agora a previsão para amanhã em 5 capitais do país. Vamos agora aos fatos nacionais. Senadores vão fazer um novo esforço concentrado na próxima semana para votar a medida provisória que altera o novo Código Florestal que vence no dia 8 de outubro. A Câmara dos Deputados aprovou o texto alterado pelos parlamentares na comissão mista e rejeitou todos os destaques. O novo texto cria áreas de proteção permanente em rios perenes e temporários, mas dispensa a exigência nos chamados rios efêmeros, que só aparecem nos períodos de chuva. A proposta também permite a construção de reservatórios para irrigação dentro das APPs. Os ruralistas garantiram outra vitória. As áreas de proteção podem ser contadas para o cálculo da reserva legal, faixa que deve ser preservada em cada propriedade. Esse artigo havia sido vetado em maio pela presidente Dilma Rousseff. O relatório também permite a atividade econômica perto de nascentes e olhos d'água. Nesses casos, a recomposição será de 15 metros. Nas APPs com rios até 2 metros de largura, a recomposição será de apenas 5 metros. Por sugestão dos ruralistas, o relator também reduziu a recomposição de florestas nas médias propriedades. A faixa cai de 20 para 15 metros. Em propriedades maiores, a recuperação será de 20 a 100 metros. Mas quem vai decidir o tamanho do reflorestamento são os estados e não mais a União. Foi o texto possível dentro da correlação de forças que nós temos hoje no Congresso Nacional. Não havia condições de aprovar outro texto. Agora, caberá ao Senado apreciar esse texto e caberá a última palavra à Presidenta da República, que já anunciou que não tem compromisso com o texto. Portanto, ela poderá vetar um ou outro artigo. Aprovada pela Câmara, a MP do Código Florestal precisa ser votada pelo Senado até o dia 8 de outubro, quando perde a validade. O presidente José Sarney já convocou sessões para as próximas terça e quarta-feiras para que os senadores possam votar a matéria. Estamos sendo convocados para que nos dias 25 e 26 de setembro possamos votar a medida provisória do Código Florestal. E nós não podemos fazer nenhuma alteração, porque se fizermos qualquer alteração, a medida provisória obrigatoriamente teria que voltar para a Câmara Federal e não tem prazo para isso, porque ela perde a sua eficácia no dia 8 de outubro. O projeto do Marco Civil da Internet só deve voltar à pauta depois das eleições em outubro. O projeto é uma espécie de constituição da internet com princípios que devem nortear o uso da rede, direitos dos usuários e obrigações dos provedores do serviço. Segundo Alessandro Molon, a principal resistência à proposta é a previsão da garantia da chamada neutralidade de rede. Esse princípio estabelece que todo pacote de dados que trafega na internet deverá ser tratado de forma isonômica, sem privilégio para os conteúdos de determinadas empresas. Se não há neutralidade da rede, o que vai chegar mais rápido no terminal do usuário, no computador ou no celular do usuário, vai ser o conteúdo daquela empresa que eventualmente tenha celebrado um acordo comercial com aquele provedor de conexão. Ou seja, algumas coisas vão chegar mais rápido e outras mais devagar. Na prática, o que isso significa? Que alguém vai estar escolhendo pelo usuário o que ele deve acessar. E é isso que a gente quer proibir para proteger o usuário brasileiro. O relator considera a neutralidade de rede um dos pilares do Marco Civil da Internet e descarta a possibilidade de votação da proposta sem a previsão dessa garantia. Os outros pilares seriam a proteção dos dados pessoais do usuário e a garantia da liberdade de expressão. 215 haitianos que estavam ilegalmente no Brasil ganharam autorização para permanecer no Brasil.
Todos estavam há mais de 3 meses em Ampare, no Peru, aguardando a oportunidade de serem recebidos legalmente no Brasil. E em busca de uma oportunidade de trabalho, a maioria paga aos coiotes pela travessia ilegal. É o caso de Cristina Hilarion, que saiu do Haiti em abril deste ano e ficou 3 meses no Peru antes de vir para o Brasil. A estudante pagou $200 para entrar no país pela Bolívia. Não pode aguentar mais, porque imagínate 3 meses não tem casa para dormir e a vida tão cara também. O Conselho Nacional para os Refugiados, o CONARE, liberou esta semana a permanência no Brasil do grupo de 215 haitianos que entraram de maneira ilegal. Com isso, eles começaram a dar entrada na documentação na Polícia Federal. Os imigrantes recebem ainda a autorização para permanecer no país por 6 meses. O prazo pode ser prorrogado. Desde que a entrada passou a ser restrita, quase 600 haitianos tiveram a situação regularizada. E praticamente todos os dias, novos grupos se formam. Uma tradição passada de mãe para filha. Em 7 municípios sergipanos, o trabalho das catadoras de mangaba vem sendo valorizado com a implantação de tecnologia. A cata dos frutos começa bem cedo, por volta das 4 da manhã. Entre os meses de novembro e abril, a mangabeira floresce com mais vigor. Embora a safra de inverno não seja das melhores, algumas vezes é possível encontrar dádivas como esta. Muitas mangabas espalhadas pelo chão, outras no alto. O gancho ajuda na retirada. A mangaba existe no litoral e na Caatinga, também no Cerrado e na região norte. Mas Sergipe é terra privilegiada. É o maior produtor de mangaba do país. Boa parte do resultado da produção vem para cá. Esta é uma das unidades que transforma o fruto em iguarias. Assim que a mangaba chega à unidade de produção, trabalho é dividido em várias etapas. E é aqui que elas aprimoram as práticas de segurança alimentar e nutricional e também aprendem muitas técnicas de cozimento. A Associação das Catadoras de Mangaba integra um projeto que tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento e a sustentabilidade das comunidades extrativistas. 667 mulheres são atendidas em 26 povoados. Silvana acredita que o projeto trouxe avanços para as comunidades mangabeiras. Antes a gente não sabia o que fazer com a mangaba, né? A gente tinha muita perca com ela. Assim, às vezes levava para a feira, não vendia todas, aí trazia para colocar para os animais. E hoje a gente briga por ela. Apesar de a mangaba ser o carro-chefe, outros frutos também entram na linha de produção. A gente entende esse espaço como espaço escola. Nós estamos produzindo compotas de mangaba, nós estamos produzindo bala, doces, com as 2 linhas que nós vamos trabalhar, que são os frutos da restinga e os frutos dos quintais das catadoras de mangaba. Vamos agora aos fatos regionais. Um misto de esporte, jogo e diversão. A capoeira, que no passado era praticada pelos escravos para se defenderem, hoje tem uma conotação voltada para o lazer e o bem-estar físico. Mas a atividade é, acima de tudo, um dos símbolos da cultura brasileira. Pernas e punhos, sofrimento, ódio e esperança, luta disfarçada como dança, assim nasce a capoeira. Uma mistura de diversas lutas e rituais vindas de várias regiões da África. Mesmo discriminada e perseguida pela classe dominante, a capoeira conseguiu se manter viva graças ao movimento de luta e resistência das comunidades negras. Mas, até hoje, ainda existe discriminação com esta manifestação cultural, segundo o mestre de capoeira Jogo de Dentro da Bahia. Vou dizer, minha mulher, Paraná, capoeira me desceu, Paraná. Existe. Na verdade, a capoeira sempre foi discriminada no passado. Hoje em dia está melhor, porque a capoeira hoje está na sociedade, está na universidade, fora do Brasil. Mas existem pessoas ainda que ainda continuam com um pouco de discriminação na capoeira agora, e na capoeira no geral, né? Visando o passado. Na verdade, hoje nós vemos uma realidade diferente, mas existe ainda um preconceito muito forte. A capoeira como dança, como esporte e até arte marcial traz benefícios para quem pratica e mudou a vida do mestre Liminha, que antes de conhecer os fundamentos desta arte era ansioso e hoje se diz uma pessoa mais calma.
Olha, a capoeira ela representa a vida de cada um, né? Então a capoeira você pode usar através dos movimentos da capoeira, uma vida melhor, né? Na sociedade, em sua família, em seu trabalho, na sua saúde, a forma de pensar, um autocontrole. Então a capoeira ela é muita coisa para a vida da pessoa. Então, na verdade, ela representa a vida, é uma filosofia de vida. Então, entrou em 1990, me apaixonei, foi amor à primeira vista. E até hoje, 22 anos, pratico a capoeira, né? Foi amor à primeira vista. E quais foram os benefícios? O que mudou na sua vida? Hoje eu vivo da capoeira, né? Hoje sou ministrante de aulas de capoeira. Mudou completamente, né? Eu era um garoto ansioso, né? Vivia naquela época nas ruas, fazendo baderna. Conheci a roda de capoeira, onde teve um educador que me passou uma educação da capoeira, que hoje eu passo para meus alunos. Hoje, em Mato Grosso do Sul, há cerca de 10 mil capoeiristas. E esta arte, que faz bem a coordenação motora, estimula a circulação e a flexibilidade, vem ganhando mais espaço e conquistando jovens e adultos por sua beleza e agilidade. A mulher pra ser bonita, Paraná não precisa se pintar. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações em nossa edição da manhã a partir das 11 horas. Boa noite.